da Danaí, Oi, porque eu não tinha entrado ainda. Eu não tinha entrado ainda. Responde aí, quem é Deus? vamos às polêmicas, Terezinha. Isso é maravilhoso, porque a nossa consciência é o lugar que Deus criou em nós, tá? Para que a gente tenha conexão com Ele extrema, tá? Ou seja, o Espírito Santo habita em todos nós. E na nossa consciência ele fala diretamente. Deus fala conosco na nossa consciência, ponto. Independente de qualquer outro ser humano. Tá? A partir da nossa consciência, nós temos livre acesso a Deus, tá? E a sua palavra. Ele vai falar com todos, independente de um livro, independente de um outro ser humano. Tá? E isso eu provo de Gênesis a Apocalipse. Então, ninguém pode dizer, eu não conheço a Deus, por isso eu não encontrei, eu não alcancei. Biblicamente isso não existe. Quando Paulo exorta a gente a procurar Cristo e a semear Cristo para que todos saibam quem é Deus e as pessoas não se percam, ele faz isso para que a gente tenha o quê? O poder de operar a salvação. Mas não que as pessoas não tenham entendimento de Deus, porque Deus fala na consciência de todos. Então, uma coisa é eu entender que Deus existe. Todos entendem que Deus existe. Ponto. O que Paulo prega e traz no Novo Testamento como a importância de nós levarmos o Evangelho, ou seja, tudo aquilo que Cristo fala para a salvação, é nós realmente exortarmos as pessoas, para que elas entendam o caráter de Deus e se moldem a Ele. Então a salvação ela não está ligada ao suicídio ou não ao suicídio. Ela está ligada a que molde você pertence. Se a minha vida, a minha conduta ela está de acordo com os princípios de Deus e tudo que ele já me ensinou, colocou na minha consciência de vida, biblicamente. Os meus atos refletem um Criador. Os meus atos confessam um Criador. A salvação, biblicamente é do justo. Tá? Então, quando Cristo traz a afetação do nome do batismo e do Espírito, ele consolida a condução do caminho da perfeição, para que nós possamos libertar e salvar a outros. Através de nós, não. Através de nós, pelas obras que nós repetimos pelo caráter de Deus. Então, quando a Dani me perguntou por que a palavra diz somos deuses, sim, porque nós somos criados criaturas. Quando nós agimos de acordo com o Criador, nós somos feitos filhos de Deus. Se Salmos já fala sobre os filhos de Deus e Cristo não era vindo, então como que tinha filhos de Deus no Antigo Testamento e no Novo depende de aceitar Jesus Cristo? Não depende, depende de conduta, depende de justiça. E Deus é tão justo que uma pessoa que por diversas aflições teve uma vida conectada a Deus, de fato, tá? Isso é tão profundo que a gente precisa explicar detalhadamente para que não haja confusão. Mas a pessoa teve sua vida conectada a Deus de forma tão profunda por seus atos, que se ela se suicidar, ela vai deixar de se conectar à eternidade, à vida eterna com Deus. Não tem base bíblica. Isso não tem fundamento bíblico. Não existe um segundo momento de provação, não existe um segundo ambiente de aprovação. A nossa vida de prova é única e ela tem hoje em média 80 anos. O primeiro salmo que a gente estudou, que é o Salmo 90, escrito por Moisés, consolida exatamente isso. Então a gente precisa entender que os nossos atos justificam a nossa fé e a nossa fé testifica o nosso Deus. Se os nossos atos confessam o nosso Deus, não é com a boca simplesmente que eu aceito Jesus Cristo e eu sou salvo. Ponto. O que Cristo traz, quem crê será salvo é o quê? Porque eu começo a acreditar e começo a transformar os meus atos. Os meus atos de justiça confessam a minha fé. E por que estudar Salmos? Talvez por que as pessoas não entendem, poxa, mas por que esse louco está falando de discípulos através do livro de Salmos? Porque o Antigo Testamento, ele prova o caráter de Deus para nós, para que a gente entenda quem é Deus. Quando a gente entende quem é Deus, a gente entende, bom, tem
princípios. Os princípios são tais. Se eu seguir os princípios, eu estou conectado a Deus. Quando eu parto para o Novo Testamento a partir do Antigo Testamento, entendendo quem é Deus, eu nunca mais me desconecto Ramon, da razão de Deus. Oi? você acredita que o fato de verdade, por exemplo, da pessoa ela não revelar diretamente Uhum, que nós somos Deus, uhum, certo? E trazer todo o contexto, todo o entendimento. Assim, eu já na escola de profetas a gente estuda isso, eles falam, sabe? Por exemplo, da galera da Bethel uhum, Church. Mas a gente vê que abertamente as pessoas elas não falam. Seria uma forma de controle, porque uhum, automaticamente uma pessoa quando ela entende quem ela é, quem Deus é, quem ela é de verdade, uhum. ela se posiciona, ela desperta para a Exato, vida. E seria uma exato. forma de controle, porque exatamente as pessoas, elas, assim, óbvio que a gente entende que parcela dessa galera, elas não sabem quem Deus é de verdade, quem Não elas são. sabem. Aham. Eu diria que 80% de quem ensina não sabe o que está ensinando. Concordo. E a massa que Tá? sabe quer controlar, né? Quanto mais alienados, Isso. E melhor, aí, né? e aí, isso. Vamos pegar alguns princípios naturais. A nossa oportunidade de ser livre, ela parte de dentro de nós. Da onde? Das nossas intenções. Então, tudo que eu estou te falando aqui, Dani, tudo que eu estou compartilhando com vocês, a nível de fé, eu tenho base bíblica para contextualizar. E quando eu tenho base bíblica que eu acredito, é porque eu já testei. Ah, claro. Uhum. Ah, Acredito. então aí entra a profundidade do que eu tenho certeza que hoje sim eu posso expor, porque o meio digital ele vai fazer qualquer pessoa se conectar a mim, o que que eu disse para mim mesmo, tá, Deus? Então tá, se tu tá pedindo para mim falar tudo que eu acredito, eu vou falar. Mas e se alguém ficar em dúvida e se desviar pelo que eu falar? Aí Deus colocou exatamente isso no meu coração. Hoje as pessoas têm acesso a você. Quem quiser realmente entender vai se conectar. Quem tem a intenção boa vai te questionar. Quem tem a intenção boa, tu vai tirar dúvida. E quem tem a intenção boa, tu vai justificar. Ponto. Isso Então aí. não tenha medo de falar. É sobre isso. É o Tá? que eu sempre falo, né, Ramon? Assim, ó, Exato. Então Deus tem me que ter consolou de uma maturidade. forma, Dani, que eu. A pessoa tem que ter Uhum. Então, maturidade. o Eu que que vejo. acontece? Da onde partem. Perdão, pode continuar. Tá dando delay? Eu acho que tá dando delay, não sei. Então, o que eu falo é assim, por exemplo, seja você, sabe? Vem mesmo, solta o que Deus colocou no seu coração. Se a pessoa vai gostar ou não gostar, isso não é problema seu, porque isso aí é uma coisa dela mesma, é uma crença, é algo que tá agarrando ali. E a gente tem que ter maturidade o suficiente para a gente peitar até aquilo que nos incomoda, até aquilo que muitas vezes a gente desconhece ou que às vezes a gente acha que é verdade e não é, e aí é verdade porque eu ouvi de alguém, porque eu ouvi de uma autoridade, de um líder, enfim, e a gente tem que ter essa maturidade para a gente confrontar com isso e buscar, e não simplesmente aceitar tudo como verdade. Perfeito, perfeito. Eu sempre fui tão questionador que quando tu fala que tu és questionador, eu digo, meu Deus, que bom, que Deus já me preparou tanto que eu possa consolar as pessoas para não sofrerem o que eu sofri com a ignorância de tantos. Eu também sou questionadora. Aquilo que eu ouço, eu entendo. Primeiro eu preciso entender aquilo que eu estou ouvindo. E eu concordo, tudo bem. Se eu discordo, eu quero questionar. Porque eu quero Uhum, saber, eu quero ter uma verdade. Então eu quero saber, eu tenho uhum, razão, a minha forma de pensar, ou o outro que tem, entendeu? Tem coisas que instantaneamente eu já defino e vejo uhum. que eu estou errado e o outro está certo. A minha forma de pensar não é a correta. Mas quando eu fico em dúvida, eu gosto de questionar, porque eu gosto de entender para me ter como verdade. Não sou como Perfeito, os outros Terezinha, vaquinha de perfeito. E presépio. é nisso Uns que. falam uma coisa, eu acredito, o outro fala outra coisa, eu acredito não. Eu sou meio cética nesse ponto, entendeu? Que legal, que legal, que legal. E é sobre isso, sabe? Deus ele é tão pleno, tão pleno.
mas ele foi tão rotulado pela ignorância das pessoas que está baseado, só para contextualizar isso que a Dani também estava falando, e aí a gente segue exatamente nessa linha que tu comentou, Terezinha. Então, quando Deus permite a nossa ignorância, a gente permanecer na ignorância está baseado na nossa intenção. Por que tudo que comanda a nossa vida vem da nossa intenção? Porque esse é o nosso livre-arbítrio. A gente tem desejos bons e ruins, mas a gente tem que ter força através do Espírito Santo que habita em todas as pessoas, inclusive em mim, em qualquer um que confesse ou não a Cristo, o Espírito Santo habita. Agora, o quanto essa pessoa ela permite o Espírito Santo transformar ela e conectar ela a Deus é que é a diferença. Mas todas as pessoas têm o Espírito Santo. E todas as pessoas por si só, pelo que Deus colocou em cada um, já têm acesso a Deus. Se nós vamos ficar na nossa ignorância baseado na nossa intenção ruim, é uma decisão nossa. É uma decisão somente nossa. Então, a partir do momento que a minha intenção ela é transformada e purificada diariamente para mim entender a profundidade de Deus, a minha ignorância ela vai se desfalecendo. E aí o meu entendimento ele é liberto, mas ele é liberto pela minha intenção. Então, quando eu conecto Deus realmente na minha consciência, eu dou liberdade para ele. Ah, dei liberdade para o Espírito Santo. Sim, quando ao invés de deixar o Espírito Santo falar 1% comigo, eu deixo ele falar 100%, e eu passo a obedecer, a fazer realmente conexão com a verdade, aí eu tenho total liberdade. Aí é que entra Cristo. Por que que Cristo diz eu sou o caminho, a verdade e a vida? E isso é um caráter que eu quero compilar na persona de Cristo, e não na persona de Deus Pai, mas Cristo diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que que Cristo diz eu sou o caminho, a verdade e a vida? Porque a verdade ela tem o poder de nos conectar a Deus. A verdade tem o poder de colocar nossa intenção para fora. E se nós colocarmos algo para fora que for ruim, nós reconhecemos que é ruim, a gente consegue purificar. Agora, quando a gente não reconhece que a nossa intenção não é boa, a gente permanece preso. Então, esses 80% que nós falamos que pregam algumas coisas que não estão ligadas à Bíblia, mas acreditam que estão, é porque em algum lugar na intenção deles eles estão ainda presos. Eles estão presos, talvez, à intenção de controle, talvez ao medo de perder o controle. Então, quantos pastores lideram com medo de pregar a verdade, porque se pregar a verdade as pessoas não voltam? Então, essa ignorância, ela está muito ligada ao medo. E às vezes a intenção, ela pode ser boa, mas ela é incompleta que permite o medo. E aí o medo se torna ignorância. E aí as pessoas se afastam do conhecimento pleno de Deus, porque elas deixam de pregar, porque elas já não têm certeza, elas já não acreditam, por quê? Porque elas têm medo. Elas têm medo de perder o controle. E aí quando Deus vem e nos toca e nos mostra que o controle é dele, e a gente reconhece que o controle é dele, e que nós todos somos juízes com poder de análise e de entendimento e não de condenação, mas que só Deus tem o poder de condenação, a gente começa a apelar pela palavra e começa a entender o que a palavra diz sobre salvação. E é por isso que mesmo parecendo muito insano, a gente está estudando Salmos para falar de discípulos, para depois falar no Novo Testamento sobre realmente discípulos, postura de discípulos. Por quê? Porque no Antigo Testamento as pessoas não tinham Cristo diretamente, não tinham o Espírito Santo abundantemente, mas elas tinham consciência plena de Deus. Por que que a gente não pode ter consciência plena de Deus quando simplesmente a gente não confessa Cristo ou a gente não tem abundância do Espírito? A gente pode, o Antigo Testamento prova isso. A grande questão é: quanto mais a minha intenção for pura, mais eu estarei me conectando à tríade de Deus, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E aí a revelação plena de Deus vai transformar toda a minha vida e todas as áreas dela. Então é muito interessante quando a gente se sujeita à palavra e quando realmente a gente permite Deus ser Deus, porque senão a gente rotula Deus,
a gente começa a colocar preconceitos humanos e de religiões humanas que não são bíblicas como um rótulo de como Deus age. Deus não é um rótulo do ser humano, Deus simplesmente o é. Do jeito que ele sempre foi. Se a gente confunde ou não, isso está conectado à nossa intenção. A Thaís está colocando, eu aprendi sobre isso há algum tempo, mas nunca comentei por medo de forma de como as pessoas poderiam interpretar por conta da religiosidade. Perfeito. E tu entende que muitos profetas se levantam e falam, o diabo está prendendo esse altar. Por que o diabo ele trabalha no conhecimento e no entendimento das pessoas? Porque é no conhecimento e no entendimento das pessoas que o Espírito liberta. E o liberta através da verdade, o liberta através da palavra, e o liberta através da sinceridade. Então, em muitas e muitas igrejas, a religiosidade está sendo colocada acima de Deus. E, infelizmente, a religiosidade ela está baseada num pilar do ego. E um dos pilares do ego é o medo. Então Deus tem colocado tanta coisa no meu entendimento que eu tenho feito resumos assim em reuniões com pessoas que me pedem um pouquinho, bah, me explica um pouquinho Deus. E aí eu falo sobre ego, sobre o porquê os negócios dão certo e dão errado. E é engraçado quando a gente estuda as raízes do medo. Como o medo ele tem um caminho tão largo para afastar as pessoas de Deus. É muito engraçado, porque ele conecta diretamente o senso de escassez e as pessoas se prendem por medo de perder ao entendimento parcial, e isso faz elas se afastarem do entendimento pleno da palavra. Então é muito engraçado quando a gente estuda a palavra, quando a gente liberta o nosso entendimento e a gente dá vazão nas nossas vidas para que Deus flua através de nós. E quando Deus flui através de nós, a gente tem pleno entendimento da palavra. Por isso que eu acredito muito no estudo bíblico. Então, quanto mais nós lermos de forma corrida, nós entendermos a palavra de forma plena e também nos atermos aos detalhes de cada versículo, realmente a gente vai libertar o nosso entendimento. E a transformação social, ou seja, a transformação das pessoas, elas realmente vão ter as características do Evangelho, as características de Cristo, as boas novas. O porquê Cristo veio, ele veio para libertar os cativos. Mas Deus Pai sempre existiu. A grande questão é que as pessoas se conectaram tanto ao medo que elas se prenderam no seu ego e permitiram o Espírito Santo só falar com elas, mas não mais agir através delas, que Cristo era uma necessidade prevista por alguém que sabe tudo o que vai acontecer, por Deus. Mas Cristo foi uma necessidade criada por nós. E o Espírito Santo em abundância também. Porque o plano básico e perfeito de Deus, ele não exigia um Cristo e nem abundância do Espírito. Tudo era pleno. Só que a partir da nossa corrupção, e a partir do momento que o ser humano cede ao ego, cede ao medo, ele se afasta de Deus. Ele não deixa de ter Deus, mas ele se afasta de Deus. E essa distância, é por isso que eu tenho uma outra teoria que eu fundamento ela na Bíblia e ela é muito forte. E talvez ela é muito chocante, mas eu vou expressá-la com vocês porque eu acredito que a liberdade que a gente tem de conversar, ela nos permite realmente ouvir a Deus. Então, eu vou falar algo que é muito duro. E a nossa intenção vai nos conectar ao bem ou ao mal, depende da nossa intenção. Mas eu vou dizer algo muito duro e muito verdadeiro. O pecado nos aproxima de Deus. Então, isso é algo tão complexo e tão simples ao mesmo tempo, que às vezes as pessoas elas não têm um entendimento de que como assim o pecado te aproxima de Deus? Sim, o pecado nos aproxima de Deus. O pecado não nos afasta de Deus. A gente precisa ter esse entendimento de que o pecado não nos afasta de Deus. As nossas fraquezas são a forma de que Deus é a forma com a qual Deus vai se conectar através de nós e vai nos libertar do pecado e vai ser abundante. Então o pecado, ele não nos afasta de Deus, muito pelo contrário. Quanto mais pecador nós reconhecemos que somos, mais nós nos aproximamos de Deus.
Quando nós reconhecemos que nós estamos errados, é nesse momento, que nós começamos a nos aproximar de Deus. E eu posso explicar isso em um outro momento de forma muito mais profunda e deixar tão didático isso baseado na palavra, que a gente precisa entender que o pecado nos aproxima de Deus, ou seja, quando a gente realmente reconhece que nós somos falhos e faltos e que somente Deus pode fazer tudo através de nós, aí a gente é livre do pecado. Porque a partir do momento que Deus fez um plano de salvação, Deus entendia que nós não estaríamos no plano perfeito que ele nos colocou, mas isso faz parte do processo de provação e aprovação de Deus. A gente precisa entender que essa é a única forma que nós temos de nos conectar a Deus como filhos e não como criatura. Então, o fato de termos o livre-arbítrio nos dá a opção de sermos criatura, após essa vida nós seremos destruídos e deixaremos de existir, ou de criatura nós nos tornamos filhos. E como filhos, nós somos eternos. Como os filhos, nós somos filhos de Deus, nós nos tornamos deuses. Ou seja, essa é a única vida, esse é o único entendimento bíblico e essa é a única razão. Não tem como tu juntar qualquer teoria e qualquer prática que se consolide e se agrupe que não leve a esse único entendimento. Existe só um período de provação. E esse período é enquanto nós somos imperfeitos nessa vida. Antes nós existimos somente em espírito, não existimos fisicamente. Deus nos gerou fisicamente, nos fez criatura, para que nós possamos fazer a escolha do bem ou a escolha do mal. Nós temos a oportunidade de escolher o bem ou escolher o mal. Todo o pecado gera condenação, mas o pecador, ele deve se aproximar de Deus, para que nesse período de provação ele pare de pecar e assim ele viva eternamente. E a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, para qualquer religião, é uma só e prova isso o tempo inteiro. E se as nossas atitudes forem analisadas por nós, independente da Bíblia, e no futuro a gente comparar com a Bíblia, a gente entender qual que é o fruto de tudo que a gente faz, de tudo que todos fazem, o que que isso tem passado de geração a geração, em princípios lógicos, simples, físicos, químicos e biológicos, a gente passa a entender. Independente de estudar a Bíblia ou não, pela consciência e pelo Deus que habita em todos, que a palavra é uma só. E depois, se nós estudarmos a Bíblia, a gente vai ter o mesmo entendimento. Então, quando a gente traz qualquer confusão ou agrega qualquer conhecimento de qualquer religião que nós criamos, que nós permitimos, por causa da nossa intenção ruim, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a intenção e com o livre-arbítrio que nós temos de nos afastarmos de Deus ou nos aproximarmos de Deus. E o que nos afasta de Deus é o nosso desejo de fazer o mal, não é o pecado. O desejo de fazer o mal nos leva a ser tentados, e a tentação, ela nos leva à perdição. Provação não está ligado ao nosso desejo. Provação está ligado ao quanto Deus quer nos ensinar, ele nos permite ser provados, é um exercício de Deus para nós, não é um exercício da nossa concupiscência. E aí, quando Deus nos prova, ele quer nos ensinar. Então, é muito diferente nós sermos tentados e nós sermos provados. Tentação é o que eu gero, provação é o que Deus gera. Então, o pouco que a gente conversa e é tão profundo e é tão arriscado às vezes ser isolado em entendimento e a gente acabar confundindo o que é realmente Deus e o que é realmente o desejo de Deus é que Deus é tão simples, que se a gente tirar as nossas intenções ruins, tirar os rótulos que as religiões criaram para Deus, e a gente entender Deus de forma pura e simples,
a gente vai entender de fato que a Bíblia é plenamente verdadeira. Dentro da compilação do que ela realmente é a palavra de Deus, que, por exemplo, todas as sociedades bíblicas do mundo vendem o livro mais vendido, que é a Bíblia aprovada pelas sociedades bíblicas do mundo todo. A gente vai entender realmente, que a palavra de Deus ela é a plena verdade, e a plena verdade nos liberta. A Terezinha colocou, assustei, mas depois entendi. Ele nos aproxima de Deus quando reconhecemos os nossos pecados, e é quando recebemos o perdão. Exatamente, é exatamente isso. A minha intenção de pecar propositalmente é que me afasta de Deus. Porém, o fato de eu pecar e reconhecer que eu pequei me aproxima de Deus. Então eu posso dizer abertamente: o pecado me aproxima de Deus. Agora, minha intenção ruim me afasta dele. É exatamente isso, Terezinha. Porque o pecado recorrente, aquilo que a pessoa faz, querendo fazer intencionalmente sempre, isso não está ligado em si ao pecado, está ligado à intenção dela. Aquele ato pecaminoso conecta ela à intenção dela, porém o pecado faz com que ela tenha consciência, que é onde o Espírito Santo de Deus trabalha. A pessoa tem consciência. E o que que a Bíblia fala no Novo Testamento? Que as pessoas que pecam recorrentemente nas mesmas coisas, elas têm a sua consciência cauterizada. E elas não mais entendem a voz da sua própria consciência, ou seja, o Espírito Santo falando diretamente com elas. E aí elas são entregues aos seus próprios desejos. Porém, o pecado deu a oportunidade. Quando ela teve consciência do pecado, ela teve consciência pelo Espírito Santo. E se ela resolveu permanecer no pecado, ela tem consciência pelo Espírito Santo, porém ela teve a intenção de permanecer e ela vai ser condenada pela sua própria atitude. E é isso que a gente precisa entender. Deus não veio para condenar as pessoas. Deus não nos criou para sermos condenados. Estou falando de Deus Filho, Deus Pai. Agora contextualizo consciência, o Espírito Santo. E o Espírito Santo não nos fala na nossa consciência para condenação. Deus Filho, Deus Pai e Deus Espírito. Eles nos falam para salvação. Só que a partir do momento que eu escolho uma intenção ruim, que eu alimento e que eu faço permanecer em mim pelo hábito do pecado, aí eu começo a entender, bom, o que me afasta de Deus é a minha intenção, não é o pecado. Porque quando eu peco, eu erro, Deus fala comigo, eu deveria abandonar o pecado. Senão Jesus não teria falado para. Talvez nem todos vão ter essa referência bíblica, mas eu vou falar. Para a mulher que cometeu o adultério, Jesus não teria dito para ela, vai, não peques mais. O pecado dela conectou ela a Cristo. A partir do momento que ela pecou, ela estava sendo julgada pelo pecado. Então o julgamento é um dever de todo ser humano. Agora a condenação é um princípio que Deus criou antes. A condenação pertence a Deus por quê? Porque Deus já estabeleceu os princípios de condenação. Mas quem é que se coloca no patamar de ser condenado? É o próprio ser humano. É isso que a gente precisa entender. As pessoas podem orar, podem fazer campanha, podem ter religiões, podem fazer o que quiserem, mas elas precisam entender que a condenação está baseada nas suas próprias atitudes, não está baseado no caráter de Deus. Deus não nos criou para condenação. Deus colocou em nós a possibilidade de intencionarmos o bem e intencionarmos o mal, e nos deu consciência, o Espírito Santo em todos, para que a gente escolha pelo bem. A partir do momento que nós escolhemos pelo bem, a gente gera vida e vida eterna. A partir do momento que nós escolhemos pelo mal, nós escolhemos condenação e condenação eterna. Condenação eterna é deixar de existir. Após a morte nessa vida, deixamos de existir. Ponto. Essa é a condenação eterna. Então, eu estou permeando aqui um pouquinho de um conteúdo com base em perguntas, mas eu vou, eu vou fazer a leitura então, a partir
do Salmo 51 e de outros salmos para contextualizar o caráter de Deus. E contextualizando o caráter de Deus, após o estudo de Salmos, quando a gente for estudar qualquer livro do Novo Testamento, a gente vai ter toda a nossa razão preenchida com conhecimento e entendimento. E todos temos consciência. E Deus vai, Deus vai com certeza falar com todos em suas consciências, porque todos temos o Espírito Santo. A diferença está, enquanto eu sigo as orientações do Espírito Santo que habita em todos, habita em mim, ou o quanto eu ignoro e anulo a voz da minha consciência, que é o Espírito Santo falando diretamente comigo. E quem tiver dúvida sempre, antes, durante ou depois, principalmente, durante a próxima semana, me chama no Whats, que eu contextualizo biblicamente todos e quaisquer ensinos que eu passo, que são muito pessoais, são muito do que Deus sempre falou comigo através da palavra dele, e consigo gerar toda essa sinergia da palavra de Gênesis, Apocalipse e principalmente testar e aprovar em obras e frutos, porque quando a gente analisa vidas, a gente começa a entender obras e frutos. E Cristo foi muito específico quando ele disse: Tu quer entender que árvore tu és, ou que árvore qualquer pessoa é, analisa os frutos. Aquilo que ela está gerando e que ela sempre gerou é exatamente a árvore que ela é e que ela escolheu ser. Então Cristo foi muito específico e por isso que eu digo, a palavra de Deus ela é muito simples. É muito simples. A grande questão é que a gente quer rotular Deus e deixar a palavra de lado. Agora, quando a gente simplesmente aceita Deus como ele realmente é, e a gente compreende Deus a partir da palavra, a gente perde todas as dúvidas e começa a ter todo o entendimento e a razão de tudo na palma das nossas mãos. Principalmente hoje na era digital, que a gente tem a Bíblia digital no celular. A paz, Paula. Que bom termos todos aqui. Então eu vou ler a partir do Salmo 51, vou discorrer sobre os versículos e depois eu deixo no grupo lá, sobre os capítulos e versículos, mas na sequência, para que a gente possa entender comportamento humano. Então, Davi, após, né, cometer pecado, e um pecado gravíssimo, que ele foi citado, não que exista pecadinho e pecadão, existe só pecado. Qualquer pecado é pecado. Porém, é gravíssimo por quê? Porque ele foi um pecado de extrema exposição de todas as pessoas ao redor do reino. Então, a partir do momento que Davi se envolve com uma mulher casada, ele faz ela cometer adultério. A partir desse momento que ele além de fazer a mulher cometer adultério, ele faz com que o marido dela seja assassinado, ele comete uma sequência de pecados que torna a vida dele dali para frente muito mais difícil do que ela tinha sido até então. E naturalmente o pecado de Davi conecta ele mais ainda a Deus, por isso que a gente precisa entender, o pecado nos aproxima de Deus, a gente tem que entender que se nós reconhecemos o pecado, nós nos aproximamos de Deus. A partir do momento que nós ignoramos e dizemos que algo que a gente faz não é pecado, nós nos afastamos de Deus. Então a gente precisa quebrar um pouquinho esse preconceito de que o pecador ele é afastado de Deus. Não, o pecador ele é aproximado de Deus o tempo inteiro. Deus não se afasta do pecador. Muito pelo contrário, aquele que adquire a consciência e reconhece que é pecador se aproxima cada vez mais de Deus e aceita que realmente precisa ser transformado. E aquele que ignora o seu pecado e que ignora o juízo de Deus, ele se afasta da sua própria consciência, onde o Espírito Santo trabalha, e a partir disso, ele escolhe andar longe dos princípios de Deus. Então, o que nos afasta de Deus são as nossas escolhas, não é o pecado. Porque senão a gente responsabiliza o pecado, terceiriza a responsabilidade e não assume a responsabilidade sobre as nossas escolhas. E isso é uma forma muito maligna de maquiar as intenções das pessoas.
E é isso que faz com que elas tenham uma vida confusa, permeada por altos e baixos e nunca tenham paz. E nunca encontrem paz. E principalmente, o que mais, o que mais nos assusta é que faz com que essas pessoas não tenham salvação. Então eu vou ler o Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, a partir do momento que Davi reconhece que ele é pecador, ele ainda reconhece que Deus é justo, ele é o justo juiz. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Confia em mim, ó Deus. Um coração puro renova dentro de mim, um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Então a gente segue a partir do 51 e eu vou fazer a leitura do próximo numa tradução diferente, só para gente entender as linguagens de forma diferente. Então o Salmo 32 seria uma ordem cronológica após o 51. Eu vou ler já em sequência o 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e a quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então, o Antigo Testamento, Salmos em si, que compila o caráter de Deus em um livro, são 5 livros, na verdade, que foram agrupados e são 150 salmos. Mas esse livro ele expressa o caráter de Deus o tempo inteiro. Então, Davi fala expressamente sobre a importância da confissão. Ou seja, eu consigo deixar um pecado, abandonar e não pecar mais a partir do momento que eu confesso ele. Senão eu não tenho essa liberdade. E o confessar para a libertação, para o constrangimento, é eu chamar alguém de confiança e confessar o que eu fiz de errado. Porque eu confessar para Deus, eu adquiro o perdão de Deus. Só que a força para mim é adquirir. O desejo de mudar, ele está baseado na exposição. Ou seja, se eu não expor o meu pecado a um semelhante, eu não consigo criar uma consciência plena que me dê força para que eu não peque mais. Por isso que é muito importante a gente ter líderes, familiares, pessoas que a gente confie, que a gente possa sim pedir ajuda. Não é sair confessando e falando as coisas, não é isso. Mas é que a gente possa pedir ajuda e apoio para alguma coisa que a gente precisa superar. Então, exatamente isso que Davi está fazendo diretamente com Deus, mas que o próprio profeta expôs e Davi reconheceu. Ou seja, Davi aceitou a exposição, reconheceu ela, ele teve cura. E aí eu sigo a partir do versículo 5, Salmo 32. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a minha culpa do pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão.
Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias, e me cercarás de canções de livramento. Eu instruirei, eu ensinarei no caminho que você deve seguir, e eu aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedece. É por isso que o pecado tem que ser confessado, ele tem que ser voluntário, porque se a gente for teimoso a ponto de não abandonar o pecado, não confessá-lo, o pecado ele vai nos prender e vai nos afastar do melhor de Deus para a nossa vida, essa vida, esse período de provação e principalmente da salvação e da vida eterna. Versículo 10. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegre-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos os que são retos de coração. Então, depois do 38, a gente pula e vai lá para o 60. Eu vou ler o 60 também numa tradução diferente. Eu vou ler na tradução na nova linguagem de hoje. Só para gente perceber o quão mais simples é a gente compreender a palavra quando a gente vai trocando as traduções e a gente vai navegando. Eu li o 32, então eu vou ler o 38, perdão. 38. Ó Senhor, não me corrijas quando estiveres irado. Não me castigues no teu furor. As tuas flechas de dor me atingiram. Eu senti o peso do teu castigo da tua mão, por causa da tua ira. Estou muito doente. O meu corpo todo está enfermo, por causa das minhas maldades. Estou me afogando nos meus pecados. Eles são uma carga pesada demais para mim. Por causa da minha falta de juízo, tenho feridas que cheiram mal e apodrecem. Estou muito abatido e encurvado. Eu choro e choro todo dia. Estou muito doente, queimando de febre. Sinto-me profundamente abatido e desanimado. O meu coração está aflito e eu fico gemendo de dor. Ó Senhor, tu sabes o que eu desejo, pois ouves todos os meus gemidos. O meu coração bate depressa, estou fraco e os meus olhos perderam o brilho por causa das minhas feridas, e os meus amigos não chegam perto de mim. E até a minha família se afasta. Os que me querem matar armam armadilhas para me pegar, e os que querem me ferir ameaçam me desgraçar, e não param de fazer planos contra mim. Porém, eu finjo que sou surdo e não ouço. Eu me faço de mudo e não falo. Sou como alguém que não responde, porque não pode ouvir. Apesar disso, eu ponho a minha esperança em ti, ó Senhor. Então, a vergonha faz com que a pessoa se cale. Então, existem alguns comportamentos humanos que eles entregam exatamente o que a pessoa está passando. E quando a gente começa a se observar e observar o próximo, a gente começa a entender. O comportamento humano ele é padronizado, os princípios de Deus eles são únicos. Então, quando a gente entende o caráter de Deus e os princípios de Deus, a gente começa a se analisar com tanta leveza que a gente começa a tirar tudo aquilo que não serve. Ou seja, é Davi indo lutar contra Golias sem armaduras. Porque a gente começa a viver a pureza da palavra de Deus, a gente começa a viver a pureza do entendimento de Deus. Então não deixe os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça, não deixes que fiquem contentes com o meu fracasso, pois estão quase caindo e o meu sofrimento não acaba mais. Eu confesso as minhas maldades e os meus pecados, pois me deixo muito aflito. No entanto, os meus inimigos estão fortes e com saúde. E há muita gente que me odeia sem motivo. Aqueles que pagam o bem com o mal estão contra mim, porque procuro fazer o bem. Ó Senhor Deus, não me abandones, não te afaste de mim, meu Deus. Ajuda-me agora, Senhor, meu Salvador. Então, nesse período de recuperação, após um pecado e gravíssimos erros que Davi cometeu contra outros também, ele vem escrevendo salmos, no caso, 51, 32, 38, e eu vou ler os 60 também na NVI, para a gente seguir uma sequência de entendimento. Então, Salmo 60. Tu nos rejeitaste e nos dispersaste, ó Deus. Tu derramaste a tua ira, restaura-nos agora. Sacudiste a terra e abriste-lhes as fendas. Repara suas brechas, pois ameaça desmoronar-se. Fizeste passar o teu povo.
Por tempos difíceis, deste-nos um vinho estonteante, mas aos que temem, deste um sinal para fugir, para que fugissem das flechas. Até o versículo 4, Salmo 60, ele vai até o 12, mas até o 4 ele não é mesclado, mas a partir do 4 ele é exatamente o Salmo, a continuidade do Salmo 108. Então é exatamente o que a Paula colocou. Não precisa ser um pastor ou padre, ou seja, a gente não precisa ser um líder eclesiástico. Quando a gente pega de fato a palavra como ela é pura e simples, ela vira as chaves na nossa cabeça que tudo passa a ser tão óbvio e muito prático. E é isso que nos conecta à constância com Deus. Então, deixa eu pegar o 60 aqui. Então, Salmo 60. Versículo 1 em diante. Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos derrotaste. Estavas irado conosco, mas agora volta para nós. Fizeste a terra tremer e se abrir, agora fecha suas brechas, pois ela está se desfazendo. Fizeste o teu povo passar por muitas aflições. Tu nos deste vinho para beber e por isso andamos por aí às tontas. Levantaste uma bandeira para avisar os que te temem, para que eles pudessem escapar da derrota. Ou seja, Deus permite que a gente seja entregue às nossas próprias intenções, às nossas próprias concupiscências. Salva-nos com o teu poder, responda a nossa oração para que o povo que tu amas seja salvo. No seu templo, Deus disse: quando eu vencer, dividirei a cidade de Siquém e repartirei o vale de Sucote entre o meu povo. Gileade é meu, Manassés também, Efraim é o meu capacete, e Judá é o meu cetro de rei. Porém, Moabe será a minha bacia de lavar, e eu jogarei as minhas sandálias sobre Edom, como um sinal de que esse país é meu. Será que os filisteus pensam que iriam cantar a sua vitória sobre mim? Ó Deus, quem me levará para dentro da cidade protegida por muralhas? Quem me guiará até Edom? Será que de fato nos rejeitaste? Será que não vais marchar com os nossos exércitos? Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio de seres humanos não vale nada. Com Deus do nosso lado venceremos. Ele derrotará os nossos inimigos. Eu vou seguir pro, eu vou seguir pro Salmo 18, mas vou ler na NVI só a continuidade do Salmo 108. Por quê? Porque a gente precisa entender a expressividade do caráter de Deus e Davi traz isso tão puro e tão simples na vida dele com o chamado, o propósito, a identidade de Davi, a humanidade de Davi, ou seja, a conexão dele com o pecado, com as falhas e faltas, e principalmente, o reconhecimento das falhas e faltas, ou seja, eu entendo que todas as guerras eu venço se eu simplesmente me sujeitar aos princípios de Deus e obedecer a Deus. Elas já estão vencidas. A partir do momento que eu tenho dúvida se eu venço alguma guerra, não, no fundo eu tenho dúvida por quê? Porque eu gerei algo fora de mim pela minha intenção ruim, pratiquei algo ruim fora de mim pela minha intenção ruim. E tenho certeza, e Davi traz claramente isso. O homem segundo o coração de Deus, ele traz claramente isso. Ele sabe que exatamente a intenção e a ação dele conectou ele aos resultados positivos ou negativos. Porque por mais que ele tivesse dificuldades, se ele tivesse intenção boa e tivesse agindo de boa forma, Deus sempre venceria todas as guerras na vida dele. Então isso fica muito claro no Antigo Testamento, por isso que é muito importante a gente falar de Cristo e falar de Salmos, falar de Davi e falar do Antigo Testamento. Então o Salmo 108 na NVI, a partir do 6, né, do 6 ao 13. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos, para que sejamos libertos aqueles que amas. Quem amas, ou seja, quem ama a Deus faz as suas obras, faz com que os seus princípios sejam aplicados em sua própria vida, ou seja, Deus nos liberta a partir dos princípios que nós vivemos.
Do seu santuário Deus falou, no meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote, Gileade me pertence, Manassés também, Efraim é meu capacete, Judá é o meu cetro, Moabe é a pia em que me lavo, e Edom atiro a minha sandália, sobre a Filístia do meu bravo, dou o meu brado de vitória. Ou seja, Deus está dizendo, qualquer povo está sujeito a mim. Eu faço o que eu quero com qualquer um. Porém, eu faço a minha lei, os meus princípios terem valor. Pratiquem os meus princípios trarão a minha presença. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus, que rejeitaste e deixaste de sair com os nossos exércitos? Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaste a vitória e ele pisará os nossos adversários. Ou seja, Davi, após pecar, reconhece que o pecado dele faz com que Deus não vença as guerras por ele. É muito simples de entender isso no comportamento de Davi. Salmo 18. Então vou partir para o Salmo 18 na Ara, na tradução Almeida Revista e Atualizada, que é uma linguagem um pouco mais pesada, um pouco mais incompreensível. Eu vou ler até o versículo 10 na Ara e depois eu volto para a NVI, para a gente entender o quão leve é a tradução na NVI, principalmente na NTLH. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercam, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Cingiram e cercaram. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também, os fundamentos dos montes se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele o céu, e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Montou um querubim e voou deslizante sobre as asas do vento, fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água o abrigo que envolvia com o fulgor da sua presença. As nuvens se desfizeram em granizos e raios, dos céus o Senhor trovejou. Ressoou a voz do Altíssimo, ele atirou flechas e dispersou os inimigos, arremessou raios e fez bater em retirada. Os vales apareceram e os fundamentos da terra foram expostos diante da repreensão do Senhor, com o forte sopro das suas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo, deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. O Senhor me tratou conforme minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos, me recompensou, pois guardei os caminhos do Senhor. Não cometi a perversidade de afastar-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão diante de mim, não me afastei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele, guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, diante dos seus olhos. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro. Mas com o perverso reages à altura, salvas os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada, o meu Deus, transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor, e quem é a rocha senão nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho.
Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Ele treina minhas mãos para a batalha, os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me, deixaste livre o meu caminho, para que se torçam os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei e não puderam levantar-se. Jazem debaixo dos meus pés. Deste-me força para o combate, subjugaste os que se rebelavam contra mim. Puseste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Chamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, pó que o vento leva. Pisei-os com a lama das ruas. Tu me livraste de um povo em revolta, fizeste-me o cabeça de nações. Um povo que não conheci, sujeita-se a mim. Assim que me ouve e me obedece, são estrangeiros que se submetem a mim. Todos eles perderam a coragem, tremendo, saem das suas fortalezas. Estou quase terminando o Salmo 18 e a gente observa que a partir do quarto salmo, quinto salmo que Davi escreve, após alguns desvios de conduta, ele já começa a voltar a ter a confiança e, e ele começa a sentir novamente a confiança em Deus, porque ele permite que Deus haja na vida dele. E nisso, e nisso, e nisso a gente começa a entender exatamente o que Cristo vem e fala. Assim como é o fruto, assim é a árvore, ou seja, a gente reconhece a árvore pelo fruto, ou seja, qualquer atitude nossa denuncia denuncia quem nós realmente somos. Por isso que o juízo e o julgamento de Deus, ele não está baseado em simplesmente um ato. Ele está baseado em frutos, em tudo aquilo que a gente faz, em todos os nossos atos. Em todos os nossos atos. Então, eu vou concluir o Salmo 18. Assim que me ouvem e me obedecem, os estrangeiros que se submetem a mim, todos eles perdendo a coragem, tremendo, saindo das fortalezas. O Senhor vive, bendita seja minha rocha. Exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus que em meu favor executa a vingança, que a mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos, sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores. E de homens violentos me libertaste. Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre. Ou seja, na certeza da conduta que Davi voltou a ter perante Deus e perante todos, a presença de Deus voltou a fazer parte do reinado de Davi e trouxe segurança para o reino. Então a gente precisa entender que o fruto do pecado é morte, sim. O fruto do pecado é uma consequência de um ato e de uma intenção. Agora, o reconhecimento do pecado é a atitude que nos aproxima de Deus. Então a gente precisa reconhecer o pecado para que a gente volte, se aproxime de Deus, mude a nossa conduta e realmente seja liberto, tanto para ter uma vida feliz e próspera agora, como para ter a vida eterna. Então, eu concluiria hoje a semana 2 do Salmo 32 ao Salmo 18, e depois eu passo os resumos e a partir dos resumos a gente consegue fazer um estudo para a próxima semana. Ahn, eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Eu acho que basicamente a gente conversou muito, principalmente no início. Então, eu acredito que agora deixa eu ver, são 10h25. Então, praticamente a gente encerra o ensino de hoje
e posteriormente a gente dá sequência nos estudos. Eu vou simplesmente fazer uma oração, agradecer a Deus e depois compartilho no grupo, porque algumas pessoas entram mais cedo, outras mais tarde, e o ensino ele vai ser constante ali no grupo. Ok? Senhor Deus, pela tua graça somos salvos, a tua graça nos basta. O caminho da graça é a transformação pela renovação do nosso entendimento, pela libertação de tudo aquilo que nos confunde. A tua palavra tem o poder, porque ela é a verdade, ela tem todo o poder de libertação, todo o poder de convencimento. O teu Espírito que em nós habita, que fala com todos nós através das nossas consciências, nos conecta à tua palavra e a tua palavra nos confirma o teu caráter. E o teu caráter fica impregnado em nós a ponto de entendermos todos os teus princípios e buscarmos a ti todos os dias. Que possamos diante de ti e diante de todos expressar a nossa gratidão em obras, que todas as nossas obras expressem o reconhecimento e confessem que só Jesus Cristo nos salva, nos liberta, nos purifica, nos transforma. E que possamos nós reconhecer como pecadores que somos totalmente dependentes de Ti. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos transforme, que o Senhor abençoe a todos através de nós. Nesse dia, nessa noite e para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, Ramon. Nossa, que palavra abençoada. Extremamente abençoada. Nossa, sensacional. Gratidão, viu? Imagina. Um prazer e eu acho que é isso. É ir compartilhando o que Deus coloca, né, no entendimento de cada um. Porque a preciosidade e a simplicidade de um versículo ou de um livro todo trazem toda a essência de Deus. Então eu acho que a nossa sinceridade nos conecta a Deus. Eu acho que a forma expressa da verdade em nós nos conecta a Deus, seja num versículo ou seja na Bíblia inteira. É, eu queria compartilhar uma chave que Deus me deu através da tua palavra, né? Que você ministrou aqui, por ser liderança, né, de igreja. E eu percebo muito que algumas igrejas usam até compartilhei agora com meu marido aqui, dessa questão de você confessar, né, para um irmão ou para alguém, para você se sentir. Alguém pode te ajudar em oração, pode te ajudar, mas as pessoas também podem confessar para um ente querido, para uma pessoa que ele tenha como referência, como um amigo. E eu vejo que, pelo menos onde eu já caminhei, alguns pastores usando isso de uma forma como outras religiões usam. É tipo, já vi, padre, exemplo, né? Nada contra, mas que precisa ir lá e se confessar, um confessionário. E eu vejo isso também no meio que a gente anda. Eu vi isso muitas vezes. Ah, tem que fazer gabinete pastoral. E às vezes o pastor que estava recebendo aquela ovelha também cheio de coisas que precisam se libertar, né? E se fosse assim, é por que Pedro negou Jesus 3 vezes e ele foi lá e perdoou e Judas cometeu o suicídio? Porque se sentiu tão culpado de fazer, da atitude que tomou, que foi lá e cometeu suicídio. Pedro não. Davi, todo mundo fala também, né? Tem muitos evangélicos que se pegam a isso. Ah, mas Davi fez todas e continuou. Só que cada um é de uma forma, Deus trata de uma forma única, diferente, né? Então que a gente realmente venha ser moldado, né? Que a gente escolha um líder, sim, espiritual, que você tenha referência, ou que você escolha alguém que possa
te ajudar de alguma forma, né? Porque realmente o inimigo usa da acusação para estar ali, né? Ceifando, né? Ah, mas você fez isso, mas você. Mas a partir do momento que a gente pede ajuda, se expõe, né, às nossas fraquezas, ou com o Espírito Santo já trabalha. Então, assim, foi uma grande chave que eu peguei através do que o que nos afasta de Deus não é só o pecado, porque quanto mais a gente se aproxima dele, menos vontade de pecar, de entristecer a gente tem. Então, eu só queria, não sei se eu contribuí a palavra, né, dizer que foi uma chave Perfeito, perfeito. que Deus abriu aqui, sabe? Então, obrigada pela entrega e Deus abençoe a todos. Amém, amém, perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. Deus Esse abençoe a todos. pastor tá demais. Ai, amor. Olha, Dani, O Espírito Santo está te usando para contextualizar e falar assim, cara, Paula, você não estava errada. É isso eu mesmo, acho que é Paula. isso. É, Paula, é, E, e eu é falei sobre isso com as meninas, sabe? Que as missionárias que andam do meu lado e que me ajudam nas coisas, eu falo, ó, isso aqui vai ser assim, assim. Na igreja que Deus me deu, não vai ser assim. A pessoa... Falei sobre isso tem 2 dias com elas, sobre gabinete pastoral, né? Que é uma das coisas que eu falo assim, eu nunca fiz um gabinete pastoral, chamar o meu pastor para dizer que não, eu me aconselhei não com o meu pastor presidente, mas com um pastor que para mim era referência, que era meu amigo, que cuidava de ovelhas, porque é difícil, né? Até para você pedir ajuda, você tem que saber para quem, né? Não é aquele que a gente vá pedir ajuda e falar aquilo que a gente quer ouvir, mas uma pessoa que seja referência e que vai ser imparcial. E nem sempre, né? E eu vejo também pastores, eu já vi pastores que chegavam ovelhas lá e falavam certos tipos de coisa que porque tinha um dízimo alto, era um empresário muito bem sucedido e eu via mesmo. Eu falava assim, Deus, mas e aí? Ah, não, eu fico no papel de só ouvir. Eu falei, então eu vou para a gente tem que ir para um psicólogo, não para um pastor. Enfim, é isso que eu quero falar, porque existe a forma da gente disciplinar com amor, né? Eu não estou aqui dizendo que eu, como um uhum, líder, eu não tenha uhum. que falar, mas eu não vou escolher porque irmãozinho tem, não, tem que falar, né? Dentro da luz da Bíblia tem que falar, independente do dízimo que o empresário, o irmãozinho tenha, né? Eu acho que esse é o trabalho do pai, do amigo que vai se compartilhar, tá bom? Deus abençoe, Exato. gente. Amém, graças a Deus. Bora descansar, Dani. Eu bora vou Muito encerrar. descansar, né, bom. Raul? Amanhã tem mais. Sexta-feira tem mais. Isso, vamos alinhando aí Gratidão, Ramon. com... Muito legal Ah, imagina. mesmo, né? Que bom. E Ah, quando a e a gente gente... ouve uma pregação dessa, a gente vê é, porque muitas vezes é tão atacado, né? Então, Deus é maravilhoso. Gratidão mesmo pela sua vida, pelo seu sim. E tenho certeza que o Senhor, nesse tempo, ele vai entregar muito mais chaves, muito mais revelações aí para você. Está trazendo para nós, transmitindo para nós. Perfeito, Deus é completo. Bom, eu vou Amém, orar rapidinho. Prometo que 30 amém. segundos, Dani. Senhor, Espírito Santo de Deus, cada pessoa que está aqui com essa live, que está aqui nessa sala fechada, o que o Senhor escolheu a dedo para estar aqui com o Ramon.
Ó Pai, que assim como o Senhor falou comigo, continue falando, continue entregando a mente do teu filho, para que ele venha abrir os olhos através da palavra e entregar a palavra única e verdadeira que o Senhor quer entregar para o seu povo no dia de hoje. Porque a tua palavra é como um maná diário. Todos os dias a gente precisa se alimentar dela. E todos os dias o Senhor vai falar com cada um de nós de forma diferenciada, sabendo que a sua palavra não muda, não muda, não muda, não muda. E que tu és ainda o Deus que faz e que fez. E que o Jesus e Deus lá, desde Êxodo, desde de Gênesis, é o mesmo, Senhor. Então se revela a nós. Bíblia não é um livro de romance, é um livro vivo. Então se faça presente, Senhor, nas nossas vidas, para que o seu nome seja glorificado em tudo. Amém. Beijo, gente. Deus abençoe. Deus. Amém, Amém. Paula. Amém. Com Deus, beijo, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Até daqui a pouco. Júlio. Até daqui a Tchau, pouco. obrigada. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau. Amém.